Desde o início da Guerra Civil em 1991, a Somália vive uma história marcada por conflitos, atentados terroristas, ataques piratas e intervenções internacionais. Nesse vídeo, irei falar sobre a crise humanitária na Somália. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A Somália é uma das poucas nações africanas homogêneas em termos étnicos, religiosos e linguísticos. Mesmo assim, o país sofre com problemas gravíssimos como guerras separatistas, atentados terroristas e a pirataria. Apesar dessa situação calaminosa na Somália, a atual guerra na Ucrânia demonstra o foco que a mídia ocidental tem, principalmente na Europa. Porém, aqui no Conhecimento Expandido não favoreço nenhum lado. Dessa forma, irei trazer de uma perspectiva geral a crise humanitária na Somália, a fim de informar as pessoas sobre outros conflitos seríssimos que ocorrem ao redor de todo o globo. Inclusive, a crise na Ucrânia também possui um vídeo próprio aqui no canal. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. A criação do Estado moderno da Somália ocorreu em 1960, com a unificação de antigos territórios coloniais controlados pela Itália e pelo Reino Unido. O país tem cerca de 11 milhões de habitantes, sendo 85% pertencentes à etnia somali, também falantes do idioma somali. O Islã é a religião oficial, conforme estipulado na Constituição de 2012, e seus seguidores são majoritariamente da corrente sunita, um dos principais legados deixados pelos árabes que chegaram à região no século VII. Em 1969, menos de 10 anos depois da eleição do primeiro presidente do país, o então chefe de governo, Abdi Rashid Ali Shermarke, foi assassinado em um golpe de Estado comandado por forças policiais. Mohamed Siad Barre assumiu o poder, nacionalizou todos os setores da economia e declarou a Somália um Estado socialista. Especialistas apontam que Barre cometeu um erro estratégico ao tentar adotar o socialismo científico na Somália, uma vez que é um sistema ateu num país predominantemente muçulmano conservador. Esse modelo gerou uma ampla rejeição da população. Uma outra resposta que governantes da época adotaram foi o socialismo africano, que possui um vídeo próprio no canal. Os laços com a União Soviética foram quebrados no fim dos anos 1970, em decorrência da guerra entre o regime somali e a Etiópia, que contava com o apoio soviético e cubano. O acordo de paz entre os países foi assinado apenas em 1988. Após anos de ditadura e sistemas opressivos, Barre acabou sendo expulso por senhores de guerra e grupos rebeldes de diferentes clãs. A política baseada no tribalismo causou injustiças e revoltas. Grupos tribais sem agendas definidas assumiram o protagonismo político. Deposto do cargo em 1991, depois de 22 anos no poder, Barre deixou como legado uma guerra civil que assola a Somália até os dias de hoje. O colapso do governo transformou a capital Mogadíscio em uma praça de guerra. O embate entre clãs rivais em diversas regiões contribuiu para o clima geral de anarquia, morte e destruição em todo o país e teve uma das principais consequências, a fome. Estima-se que entre 300 e 500 mil pessoas morreram por esse motivo. Atualmente, 800 mil pessoas estão à beira da desnutrição. A ONU estabeleceu uma missão de paz na Somália entre 1992 e 2001 para minimizar a crise humanitária, mas encerrou o trabalho por falta de condições mínimas de segurança. Os Estados Unidos também tentaram dar fim ao conflito com esforços militares, cujo custo foi de 1,7 bilhão de dólares e 43 mortos em 2 anos. Os norte-americanos inclusive já invadiram a Somália, sendo um dos episódios mais marcantes e infames da presença dos Estados Unidos no país, a derrubada de 2 helicópteros em 1993. A Batalha de Mogadíscio, inclusive, até ganhou as telas de cinema no filme Falcão Negro em Perigo. Em um dos ataques estadunidenses, 60 pessoas morreram, incluindo 4 repórteres.
Após a deposição de Barre, vários governos civis interinos foram instalados na tentativa de pacificação. O governo federal de transição, estabelecido em 2004, controlou a maioria das zonas de conflito no sul, quando foi constituída a União dos Tribunais Islâmicos, a UTI. Em 2006, a UTI assumiu o poder em Mogadíscio. Com o apoio da União Africana e doadores internacionais, a Somália conseguiu construir gradualmente um sistema político. Instituições governamentais foram instaladas numa área fortificada no aeroporto internacional da capital, e a situação começou a se regular principalmente a partir de 2012, quando o país elegeu seu primeiro parlamento em mais de 20 anos. O ex-primeiro-ministro Mohamed Abdullahi, que detém cidadania americana, foi eleito presidente em fevereiro de 2017. Em meio ao caos provocado pela guerra civil, duas regiões da Somália decidiram se afastar do governo central. O antigo protetorado britânico na região no noroeste do país, a Somalilândia, declarou sua independência de forma unilateral. Atualmente, a Somalilândia tem sua própria moeda, exército, forças policiais e uma burocracia relativamente funcional, além de ter engajamento direto com governos estrangeiros e assinar contratos comerciais. Em contraste com o restante do país, ela não é palco de grandes ataques e conflitos civis. Mesmo assim, a independência da Somalilândia não é reconhecida por governos internacionais. A secessão definitiva é vista com temor no continente, pois teria o potencial de impulsionar movimentos separatistas em diversos países africanos. Outra região separatista da Somália é a Puntlandia, localizada no chifre geográfico do país. Em 1998, a região declarou sua autonomia em relação ao restante do país. Na prática, a região age como um território independente, conta com todas as estruturas de um governo próprio, sua constituição e eleições. A Puntlandia ganhou fama internacional por ser o principal porto da pirataria somali no ápice dos ataques marítimos entre 2005 e 2011. Durante essa época, mais de 1.000 navios foram atacados por piratas somalis, uma questão que até hoje afeta o país. Segundo um relatório do Banco Mundial, o pagamento pela retomada das cargas e tripulações de 216 embarcações sequestradas pelos criminosos na costa da Somália custou cerca de 338 milhões de dólares em resgates. As principais condições que impulsionam os ataques de pirataria na costa somali são o fácil acesso às armas, a ausência de atividades geradoras de renda às comunidades costeiras, facilidade no recrutamento de candidatos e falhas no sistema de justiça para identificar, prender e condenar suspeitos de ataques. Outra questão que afeta diretamente na crise da Somália são os grupos terroristas. O principal é o Al-Shabaab, que significa a juventude em árabe. Esse grupo rebelou-se contra o governo de transição e seus aliados da União Africana. O Al-Shabaab esteve no controle de grande parte do sul do país e da capital, de onde foi parcialmente expulso. Em meados de 2012, quando os insurgentes haviam perdido a maior parte do território que haviam conquistado, a Somália conseguiu aprovar uma nova constituição provisória, tornando-se uma federação. Porém, ao longo dos anos, o Al-Shabaab fortaleceu-se, controlou uma pequena parte do país e criou laços internacionais, declarando aliança à Al-Qaeda. O principal objetivo do Al-Shabaab é de estabelecer um Estado Islâmico com regras ditadas pela Sharia. Desde a consolidação do governo somali, os terroristas foram acusados de uma série de atentados. O ataque mais mortífero do grupo armado ocorreu em 14 de outubro de 2017, quando explodiu 2 caminhões carregados de explosivos no coração de Mogadíscio, matando 512 pessoas e ferindo mais de 300. A cena política da Somália está mudando gradualmente. Em 2020, o presidente Mohamed assinou um projeto de lei eleitoral histórico que permite a realização de eleições presidenciais e parlamentares diretas pela primeira vez em 51 anos. A votação universal tinha sido realizada em 1969, pouco antes do golpe militar.
mesmo com esses avanços, a capital somali ainda é uma cidade de casas improvisadas. Pelo menos 600 mil pessoas são consideradas oficialmente deslocadas internas. Quase 5 milhões de somalis dependem da ajuda alimentar para sobreviver. Os Estados Unidos, um dos principais parceiros da Somália na batalha contra o terrorismo, desembolsou 1,5 bilhão de dólares nos últimos 6 anos em ajuda humanitária às vítimas das secas e da fome que afligem o país, além de 240 milhões de dólares em projetos econômicos, construção de escolas e instalações para o governo. A Turquia é outro país extremamente engajado na causa somali. Os investimentos de Ankara no país têm crescido nos últimos anos e são tidos como uma aposta futura na estabilidade do país. As medidas também são uma forma de impulsionar a imagem da Turquia como porta-voz global de uma faceta solidária do islamismo. A pandemia da Covid-19 também adiou os planos democráticos da Somália. O coronavírus causou milhares de mortes e teve um impacto econômico grave, e somado a isso, as remessas de ajuda internacional diminuíram drasticamente. O governo somali também projetou uma queda de 11% do PIB nominal no ano de 2020. Até hoje, o grupo islâmico Al-Shabaab domina partes do país, principalmente ao sul, o que desperta a atenção dos Estados Unidos, que se retiraram da Somália depois de 1993. Mesmo assim, o comando norte-americano ainda possui soldados na região para treinamento do exército somaliano, que está lutando contra o Al-Shabaab. Além disso, os Estados Unidos realizaram uma série de ataques de drones na região, com 54 bombardeios somente em 2020. Inclusive, em fevereiro de 2022, na mesma época em que a Rússia invadiu a Ucrânia, militares dos Estados Unidos realizaram ataques aéreos na Somália, o primeiro desde que o presidente Joe Biden tomou posse. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!